Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira, dia de louvor e adoração eucarística, na quinta semana da Páscoa. No dia de hoje, o Senhor Jesus vai nos dizer de maneira bem clara, bem direta, como será possível chegar ao bom termo da vida que o Senhor espera de nós, né? Então, talvez o que tenha ficado no seu coração desde as últimas meditações, a última e a penúltima, e se você meditou no Evangelho de ontem também, a pergunta que pode ter ficado no seu coração é: como será possível? Como é que eu vou conseguir, né, efetivar isso, né, do bom termo da minha fé, da graça de Deus na minha vida? Como é que isso vai dar certo, né? Então hoje Jesus, na continuidade do Evangelho narrado em João 15, versículos de 9 a 11, Jesus explica como. Jesus deixa bem claro como é que essa obra vai se concluir. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que esclareça o nosso coração, mas também nos capacite para essa grande obra. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor Jesus, de, assim como falavas ontem no Evangelho, fazer parte da Tua videira, como ramos, galhos, enxertados plenamente em vós. Dai-nos a compreender o tempo de poda, o tempo de cuidado, o tempo de ser regado, de ser alimiado, semeado por Ti. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de não resistir à ação do Teu Espírito em nossa vida. Dai-nos a graça de permanecer junto a vós. Dai-nos a graça conforme a intercessão da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, vamos ao Evangelho, né? Jesus hoje dá a resposta correta para essa equação. Como é que o homem sai do nada, parte do nada para a graça plena, né? Como é que ele recebe essa graça que é o próprio Cristo, permanece nela, como essa enxertia na videira de Cristo é possível? Como é que eu posso me inserir tão plenamente na graça, na vida de Cristo? Como é que isso acontece? Jesus diz assim no Evangelho hoje, ó. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então aqui Jesus, de maneira bem simples e direta, em 3 versículos, explica de maneira bem clara como é que o homem é inserido nessa graça, né? Como é que ele vai, de repente, fazer parte do banquete entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que ele vai estar no seio de Deus, no seio da Trindade, no seio da verdade, da graça. Como é que ele passa a fazer parte da videira de Cristo, né? Então, a primeira coisa que Jesus fala é que a obra, né, a potência para essa obra é do amor. E essa é a capacidade maior que o homem tem, né? Então, quando Deus nos chamou à vida, Ele nos capacitou à sua imagem e semelhança para amar. Essa é a principal obra. E é inclusive importante recordar que, como mandamento que não podemos esquecer, se baseia também neste mesmo amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar, né?
Então tá aí uma coisa que, se a gente não aprender a conjugar, a gente não se insere em Deus, a gente não vive essa graça, a gente não faz parte da videira, né? Amar. Amar é o que justifica essa união. É o que possibilita que o homem chegue a essa graça. Mas o amar não é o gostar humano. Não são apenas as nossas afeições, o nosso gosto, a nossa memória, as nossas paixões. Porque você mesmo, por sua ciência, né, por sua inteligência, vai saber que os homens, você, pode amar coisas diversas. Amar no sentido de gostar, né? Quando Deus fala aqui sobre amar, é um amor que provém de Deus. Então, o que o amor de Deus foi capaz de fazer por você? Te dar a existência, te dar a vida, né? Te chamar depois a uma vida reta. E esse amor pode ainda fazer mais uma obra, que é te salvar do pecado e da morte. Então, o amor, ele é muito potente. Nessas obras todas, em quais delas você já ajudou? Nascer, viver, né? Estar aberto à vida, ou ter essa vida, não foi contribuição sua. De jeito nenhum. Chamá-lo à vida, né? Chamá-lo à verdade, à beleza, ao que é eterno, também não é obra sua, é obra de Deus. Deus contou com a boa vontade de muitos homens e mulheres para que você chegasse ao conhecimento da verdade, né? Aqueles que escreveram a Sagrada Escritura, aqueles que sustentam a igreja, aqueles que sustentam a tradição, a palavra, aqueles que te ministram essa mesma palavra, os sacramentos, né? Mas essa obra é de Deus e de vários homens e mulheres que deram a vida por isso também, que se uniram a Cristo, foram videira de Cristo, e você é um fruto desta videira, né? Fruto esse que pode ramificar, que pode crescer, que pode continuar frutificando em Cristo, se você for enxertado nele. Então, amor é uma coisa que até aqui, né? Até aqui não teve tanto a sua contribuição. Quando é que ela vai ter? Para essa última e importantíssima obra, te salvar. Porque para você ser salvo, você vai ter que crer, abrir a sua inteligência, reconduzir a sua vontade, purificar os danos causados pelo pecado, né? Aderir plenamente à vontade nova de Deus, à vontade que vai te redimir, né? Estar aberto a retribuir este amor ao teu próximo, aos teus irmãos. Então, é agora, é neste momento que amar precisa ser aprendido por você. Então, amor tem uma obra imensa, né? E aí, o amor que a gente pratica, que é o gostar, se afeiçoar, por exemplo, eu posso gostar de lasanha, eu posso gostar de pizza, eu posso gostar de descanso, eu posso amar, gostar de praia, gostar dos bichos, gostar de amigos da minha família, eu posso gostar, né? Mas amar é diferente. Amar tem a potência criadora, tem a potência da revelação, tem a potência milagrosa de atrair um Deus para sustentar-nos em toda esta miséria, para nos levar à beatitude. Então, a obra do amor nos tirou do nada. A obra do amor reconduziu esse nada com sua palavra. E agora, a obra do amor, que em mim quer fazer morada, também conta com a minha adesão, com a minha liberdade, com a minha decisão, com a minha escolha. Então, isso é totalmente diferente de um mero gostar. Deus não está pedindo para a gente simplesmente gostar. E se você for gostar de Deus como se gosta dessas coisas que eu falei,
como se gosta do céu ensolarado, de um picolé, de jogar bola, né? De rir de um conto, de uma história. Você acha que isso tem potência para gerar em você a vida eterna, para te redimir do pecado e da morte? Né? Então, o que seria esse amor que é mais forte do que esses gostares, né? Conforme as virtudes nos ensinam, existe o amor que é cabido e devido a Deus, o amor que é devido aos homens e o amor que é devido a essas coisas criadas, né? Cada um deles tem uma gradação diferente. Primeiro, se ama a Deus, né? Esse amor que vem por nós de medida vertical, ele se horizontaliza. Aí eu passo a amar a mim mesmo e ao próximo. E por baixo, né? Por último, eu amo as coisas, né? E o que vai orientar isso é uma correta ciência que dá o valor correto que cada coisa tem. Depois, uma inteligência que dá o valor do próximo e de mim mesmo, ou seja, o que é o ser humano. E a sabedoria, que é a virtude que me capacita para amar a Deus e conhecê-lo, né? Então, isso é uma coisa que acontece por dom, né? Jesus fala aqui que como que a gente vai aprender a amar e contribuir com essa obra de salvação? Com o amor que vem do Pai. Então foi o amor do Pai que nos criou e o amor do Pai que se revelou a nós. Então é com esse amor que se revelou a nós que nós amamos a Deus de volta, né? E Jesus toma para si também essa responsabilidade, sendo Jesus Deus. Então, eu vos amei como o Pai me amou, né? Então, para a redenção, né, que é o objetivo da encarnação de Cristo, o Pai amou o Filho. E esse amor dado ao Filho para a redenção dos homens, Cristo deu para nós. Então, como é que nós vamos amar de volta a Cristo para a obra de redenção da nossa alma? Amando o Cristo com o amor recebido pelo Pai para a obra de redenção. E Jesus explica como é então que se ama, que não é apenas no gostar. Jesus recorda que é necessário amar com todo o coração. Nisso aqui vai os afetos, a memória, né? A ternura, o carinho, a afetividade humana, mas também com todo o coração, que resume tudo. Além disso, todo o entendimento, que é toda a razão, e com toda a força que está assentada na vontade. Então, é dessa maneira que Deus quer o nosso amor. E como é que se expressa isso? Como é que eu vou dizer a Deus que eu o amo? Que eu o amo com esse amor que foi dado pelo Pai ao Filho para a redenção dos homens e que Cristo deu a nós, conforme ele fala aqui. Eu vos amei com o amor com que o Pai me amou, né? Como é que eu vou corresponder a isso e dar a Deus todo o meu coração, todo o meu entendimento e toda a minha força, vontade? Como? Se guardardes os meus mandamentos. Está explicado no versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos. Então é necessário ter custódia, guarda, né, desses mandamentos que Cristo nos deu. Então, isto é o que vai me capacitar para amar de maneira suficiente, abundante, necessária para salvar a nossa alma e salvar a alma daqueles que amamos e que somos chamados a amar, ou seja, todos, né? Então, esta é a condição de enxertia, essa é a condição de estar aderido a Cristo, é de estar comungante com Ele, estar na mesma videira. É dessa maneira que eu, fruindo do amor com que o Pai deu ao Filho e o Filho deu a nós, eu consigo amar. Então a capacidade para esse amor está em Deus. Mas a minha contribuição é a guarda desses mandamentos com esse mesmo amor que Deus me deu. Então eu pego esse amor que Deus me deu e uso para guardar, ter zelo, desejo, vontade, afetos, ternura, inclinação da minha razão
e da minha vontade para guardar os mandamentos de Cristo. É dessa maneira que eu me enxerto, que eu vou aderir a Cristo. E o que Jesus mandou? Jesus mandou muitas coisas, né? Por exemplo, Jesus mandou comungar seu corpo e seu sangue como condição para ter a vida, como condição para fazer parte dele, como condição para estar unido a ele. E quem não fizer, não tem parte com Cristo. Jesus também ordenou o que mais? Perdão. Que venhamos a perdoar todas as ofensas que nos são feitas. Jesus nos ordenou amar o próximo. De que maneira? Dando a ele apenas a palavra, apenas o que é bom, e nunca se sentindo no direito de dar ao meu próximo algo que seja ruim. Se Deus nos pedir para que venhamos a dar ao nosso próximo o que é justo, por exemplo, o não, por exemplo, a justiça humana, né? A penitência humana, né? Da justiça, que é a prisão, é a reclusão, é a exortação, é a correção fraterna, respeitosa, mas fraterna e bem feita. Tenho que fazer. Então, como é que eu amo o meu próximo? Dando a verdade, inclinando a Cristo, despertando a vontade para o conhecimento de Deus, despertando o conhecimento das coisas humanas e das coisas terrenas, corrigindo, exortando, perdoando, dando a face, perdendo meu tempo, né? Inclinando a pessoa para tomar os sacramentos para conhecer Jesus. Isso é amar. Jesus não pede, não exige que a gente venha gostar. O que Jesus diz é que esse comprometimento elevado do gostar também seja dado a Deus. Né? Então, mas ele não exige que a gente goste do nosso próximo, mas a gente é obrigado a amar. E amar é isso. Amar é exatamente isso. Então, eu preciso guardar todos os mandamentos de Cristo. Cristo me pediu para amar o meu próximo, para rezar pelos meus inimigos, para perdoar as transgressões, para dar préstimo do meu tempo, dos meus bens espirituais e bens materiais, para comungar o seu corpo e seu sangue, para confessar os meus pecados, para ter arrependimento, para não praticar os males arrependidos, né? Para ensinar, corrigir, exortar os que estão no erro, né? Para praticar obras de misericórdia, para rezar constantemente, para interceder pelos mais fracos, pelas viúvas, pelos órfãos. Enfim, Jesus nos manda cumprir as leis que já eram conhecidas e ainda dá pleno cumprimento a elas. Então, guardar os mandamentos é o que garante essa enxertia no amor que é capaz de realizar essa obra tão importante que agora depende da nossa liberdade. E veja, essa liberdade na qual se assenta esse amar, garante que esse amor é eficaz. Então, Deus nos faz livres para acolher o seu amor para a nossa salvação, porque essa liberdade é o ponto que autentica que essa obra de amor teve a minha contribuição. Então, até então, nascer e conhecer a palavra foi mais ação de Deus. Mas agora, a partir de agora, aderir, crescer, mudar, se santificar, ter essa metanoia, mudar-se em Cristo, ter o coração transformado, depende na minha liberdade, na minha escolha, na minha decisão, no meu arbítrio, né? Escolher por amar, né? Amar com esse amor que o Pai deu ao Filho para a redenção dos homens, que depende do meu cumprimento dos mandamentos de Cristo. Então Jesus explica, deixa bem claro, eu preciso cumprir tudo que Jesus me pediu, né? E veja, meus irmãos, grande parte das coisas que Jesus pediu, na verdade tudo que Jesus pediu, a igreja preservou. E que igreja é essa, né? Mãe, santa, peregrina, forte, lutadora, né? Grande, generosa,
né, conservou todos esses sacramentos, toda essa presença de Cristo, senão a Igreja una, santa, apostólica, católica, romana, né? Por isso eu estou aqui, não estou fazendo crítica a nenhum dos outros cristãos, né? Mas tecendo uma elegia, né? Uma elegia, um elogio, um louvor, uma gratidão a Deus pela Santa Igreja, né? Porque de fato ela preserva isso a nós. Cada mandamento, cada palavra de Cristo está ali, consolidada, firmada, sacramentalmente, presente e vivo, né? Distribuído a nós de maneira muito generosa, para que, guardando tais mandamentos, eu consiga, né, inserir-me, estar dentro, aderido no coração de Deus. Porque tudo que Jesus pediu à sua igreja, esta igreja preservou, né? Que belo isso! Então Jesus fala: permanecei assim no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Qual foi o mandamento do Pai para Cristo? Protegei, guardai, preservai todas as ovelhas que eu te der, não perca uma. Então, esse foi o mandamento do Pai para Cristo. E Cristo cumpriu por meio da sua cruz, morte, né? Sua paixão, morte e ressurreição. E desta maneira, ele permaneceu neste amor do Pai, que era para a fruição da salvação dos homens. E como o homem, então, é chamado a inserir-se nessa cruz de Cristo também, cumprindo os mandamentos que Jesus nos deu e que estão ali solidificados, né, consolidados, vivos e atuantes e permanentes na Santa Igreja. Quem dera o mundo inteiro passasse pelo confessionário com coração contrito, humilde, sábio, inteligente, ciente da verdade, entrasse pelo confessionário plenamente arrependidos, saíssem plenamente absolvidos e comungassem o alimento salutar que dá a vida eterna ao coração do homem de maneira restituidora e fossem enxertados em Cristo. O mundo inteiro enxertado em Cristo, como ele daria fruto, como ele permaneceria no amor, como ele seria vicejante, forte, robusto, inteligente, sábio, coeso, coerente, manso, humilde, benfazejo, né? Como seríamos renovados se passássemos muitas vezes lá, compreendendo todas as vezes o amor de Cristo por nós. Que bom que a igreja está ali para ser para os homens esse farol. E olha por que Jesus faz tudo isso. Está explicado no versículo 11. Eu vos disse tudo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja plena. Jesus diz que faz isso então porque a grande alegria do seu coração é dar a nós a oportunidade de cumprir o que faz Ele mesmo feliz. O que faz feliz o nosso Senhor Jesus? Fazer a vontade do Pai que Ele ama. E o que nos fará felizes também na mesma medida? Fazer o que Jesus nos manda, né? Então é dessa maneira que na liberdade o homem ama a Deus. E a medida nesse amor, ela é plena, ela é capaz de toda obra, é capaz de transformar um homem seco, vazio, desobediente, luxurioso, preguiçoso, orgulhoso, vaidoso, viciado, incontinente, absurdo, abjeto, grosseiro, violento, estúpido, tolo, em um santo. Então, a obra de Deus pode fazer isso em nós. Por isso ela é tão forte. Amemos, meus irmãos. Essa é a nossa grande jornada. Fiquem com Deus e até amanhã.